Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui para mais um café, mais palavra. Quero te convidar a ler comigo o texto de Isaías 61, os primeiros versos. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos aqueles que choram. Esse é um texto escrito pelo profeta Isaías, aproximadamente um homem que viveu 650, 700 anos antes de Jesus. E aqui ele está falando uma das suas profecias a respeito do Messias, ou a respeito daquele que viria, né, para ser o Cristo, o Salvador. Nós sabemos que é Jesus Cristo, o Senhor. E ele fala isso a respeito de Jesus, mostrando o que o Espírito, né, que estaria sobre ele, o que ele iria realizar através da vida de Jesus e posteriormente, claro, através das nossas vidas. A gente vê isso de uma maneira assim muito, muito clara, e o cumprimento disso, né, sendo realizado na vida de Jesus, numa das passagens sensacionais que a gente vê no Evangelho, quando Jesus pela primeira vez vai pregar ali na sinagoga e ele abre esse rolo, esse livro do profeta Isaías, e lê exatamente esses mesmos textos. E todo mundo fica com os olhos fitos nele, esperando a sua mensagem, ou aqui que ele ia desenrolar a respeito desse texto. Jesus simplesmente fecha o rolo e fala assim: hoje se cumpriu o que está escrito nas Escrituras. E ele fala qual que é a função do Espírito de Deus em Jesus e em nós. Muitas vezes a gente fala sobre poder, a gente fala sobre a realização de coisas extraordinárias. As pessoas ficavam buscando grandes sinais de Jesus, e ele fala que qual que é a função, ou qual que é a utilidade, ou qual que é o significado desse derramamento do Espírito de Deus em Jesus e posteriormente, claro, em nós. Ele fala para pegar as boas novas aos quebrantados, curar aqueles que estão quebrados de coração, trazer libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus, ele tem essa função em nós. Assim como Jesus foi usado para realizar essa obra, o Espírito de Deus em nós nos capacita e nos dá poder para quê? Para isso. Curar pessoas, libertar cativos, trazer cura para aqueles que estão quebrados de coração, cuidar dos pobres e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a gente precisa entender muito claro isso aqui, a presença de Deus em nós. O Espírito que estava sobre Jesus, hoje ele está liberado sobre nós, e ele simplesmente nos colocou para isso. Não é para sucesso na nossa vida particular, nem muito menos na nossa própria vida ministerial, seja ela na igreja ou em qualquer outro lugar, mas para que através desse Espírito a gente pudesse compartilhar a vida de Deus com as outras pessoas e ser um instrumento de bênção para a vida das outras pessoas. Eu gosto sempre de usar uma frase, né, que eu falo muito, que é o Espírito de Deus, ou o ser cristão, é a gente derramar a nossa vida a favor do sucesso de outros. Deus nos chamou para que a gente possa produzir sucesso, mas sucesso na vida de outros e não sucesso na nossa vida pessoal. E aqui o Isaías ele conta, né, o que seria isso. Curando as pessoas, trazendo liberdade, tirando os cativos, né, das garras do engano, não só o cativeiro físico, mas principalmente o cativeiro intelectual, espiritual, e
pregando e fazendo com que o ano aceitável do Senhor, né, o ano do perdão do Senhor aqui, a oferta de Deus para todo ser humano possa ser realizada e cumprida na vida daqueles que passarem por nós, cruzarem com nós, dividirem a vida conosco, né? Então a minha oração nessa manhã é para que o Espírito do Senhor Deus ele possa estar sobre você realmente e capacitar você para realizar essas coisas aqui que o Senhor nos ordenou, né? E que a gente possa continuar sendo instrumento dele para derramar a vida de Deus sobre aqueles que compartilham conosco a nossa vida. Deus possa te abençoar e você possa ter um ótimo dia em nome de Jesus.